Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Todo mundo está aí? Muito bem. Então, hoje na nossa liturgia, Jesus está dizendo duas coisas principais. Primeira coisa que Jesus está dizendo, que tem muitos por aí que louvam ao Senhor só com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Louvam o Senhor com os lábios, mas o coração, distante, muito longe mesmo. E outra coisa que Jesus nos diz hoje, Ele está dizendo que o que torna impuro o coração é o que sai do coração. Os maus pensamentos, os maus desejos, a briga, vou brigar e vai, briga, vou mentir, mente. Isso sai do coração do homem e isso torna o homem impuro, isto é, torna o homem bem feio, bem sujinho, bem sujo mesmo. E para isso vamos contar uma história, e é uma história muito interessante. E hoje o meu amiguinho, que vou contar a história, o meu amigo é o Luquinha. O Luquinha, todo mundo olhava para ele, as tias dele olhavam para ele, olhavam os amigos dele e pensavam: o Luquinha é santo, o Luquinha é demais, o Luquinha vai na missa, o Luquinha, ele até reza o tercinho com a mamãe, o Luquinha, ele é tão bonzinho. Mas diante de Deus, Deus olhava o Luquinha, e o Luquinha na verdade tinha essa figura. Esta é a figura do Luquinha. Caboquinho, sapeca. Este era o Luquinha. Então vocês podem ver que tem uma diferença. Luquinha santinho. Este era verdadeiramente diante de Deus o Luquinha. E o Luquinha, ele ia na missa, ele até rezava, tudo. Mas o que acontecia enquanto ele estava na missa? Enquanto o Luquinha rezava com a mamãe, enquanto o Luquinha ia com a avó, até na novena, ele ia na novena. O que acontecia com o Luquinha? Ele ficava no banco assim, mas estava pensando: quando chegar em casa eu vou pegar de novo, porque tem que apertar mais X, bolinha, triângulo, bolinha, mais R2, tá. Hoje eu pego depois aqui. E o Luquinha, quem olhava, estava na missa. O Luquinha estava rezando o terço. E depois, e vou pegar para vocês. E o Luquinha não estava nem aí. Isso é, de corpo ele estava, mas o coração dele, por onde andava o coração do Luquinha? Distante. Até que um dia, mais ou menos tinha uns 10 anos, já entendia muita coisa o Luquinha começou a reparar que na casa começou uns movimentos assim meio estranhos. Papai e mamãe nervosos, preocupados, e ele não sabia o que estava acontecendo não. E ele seguia com as coisinhas dele, o mundo dele. Até que um dia ele viu que a mãe, cadê a mamãe? Ela foi no hospital fazer uma consulta. Cadê a mãe? Ela foi no hospital fazer uma consulta. Cadê a mãe? Está no hospital fazendo mais. Aí o pai chamou o Luquinha e disse para ele, quando a mãe veio do hospital, a mãe veio com um lenço na cabeça. E o Luquinha teve essa expressão. A expressão do Luquinha: o que está acontecendo?
Mãe com lenço no cabelo. Cadê o cabelo da mãe? E o pai dele viu que já estava na hora e falou para ele: Luquinha, nós vamos ter que rezar muito e pedir para Jesus, porque mamãe está sofrendo uma doença bem difícil, e só com muita oração Jesus vai ajudar a gente. Toda aquela oração que a mamãe ensinou do terço, ensinou a gente ir na missa, tudo que a mamãe ensinou, vamos fazer bem feito, porque assim nós vamos poder ajudar a mamãe. E desde aquele dia, quando o pai dele falou isso para ele, ele realmente começou a viver como todo mundo pensava. E não só como todo mundo pensava, Deus começou a olhar para o Luquinha, já não mais assim. E Deus começou a ver que o Luquinha, cada vez mais realmente, foi ficando assim. E o Luquinha foi rezando, pedindo pela saúde da mamãe. E quantas vezes que ele ia distraído na missa, agora não ficava mais distraído. Ele ficava realmente encontrando-se com Jesus. E pedia muito a Jesus. E pediu muito para Jesus. E pediu muito para Nossa Senhora. E depois disso, a mãe dele viveu ainda muitos mais anos. Muitos mais anos mamãe dele viveu. E houve uma transformação total no Luquinha. Desapeca para realmente encontrar-se com Deus. E o que aconteceu? O corpo dele estava na missa, mas agora o coração dele também estava. E ele começou a ter uma grande amizade com Jesus a partir daquele momento. E hoje não precisa que aconteça isso em nossas famílias. Nós temos uma mãe também, a mamãe do céu. E a nossa mamãe do céu tem pedido que a gente reze pela conversão dos pecadores. Aí está Lourdes e aí está Fátima. E nossa mãe está pedindo. E por isso nós podemos rezar e pedir muito pela paz. Hoje, por exemplo, não vou nem falar porque é muito triste. Vai vindo para cá, escutei uma notícia terrível. Terrível. De uma criança sofrendo horrores. Como que nós vamos ajudar essas crianças? Rezando também com o nosso coração. E se o coração está distante, a gente não pode louvar a Deus. Só louvamos a Deus se o nosso coração está junto com os nossos coração e lábios juntos. Por isso, então, pedi muito a Nossa Senhora que estejamos sempre com o nosso coraçãozinho onde nós estejamos. E queridos adultos, pai, mãe, vó, padrinhos, etc. Essa é uma história que busquei transmitir para as crianças de alguma forma. Quem aconteceu com isso na vida real foi um adulto. É baseado essa história num fato real. E esse adulto, ele mesmo sofreu a doença do câncer. E ele disse o seguinte: antes eu era um galho seco, agora eu sou um galho seco que brotou. Eu era diante de Deus um galho seco. Agora, depois dessa doença, sou um galho seco que brotou. Então peçamos muito a Deus nosso Senhor hoje, que na nossa oração não sejamos superficiais, que o nosso coração esteja junto e acreditemos na força da oração. E muitas vezes digam para Jesus como vocês estão. As crianças dizem como estão, vocês digam como estão. Às vezes nos dá um pouco de medo, um pouco de temor ou até vergonha de dizer o que realmente passa no meu coração. Na tua oração, diga para Jesus o que passa pelo teu coração e não tenha vergonha. E diga: Senhor Jesus, eu já pensei coisas muito feias. Senhor Jesus, eu não tenho vontade de fazer nada. E diga: eu não tenho nem vontade de rezar. Aí crianças, vocês sempre têm vontade de rezar? Sim ou não? Eu não.
Tenho dias que eu não tenho vontade de rezar. Não tenho vontade de rezar mesmo. Mas você é padre? Pois é. Mas eu também sou um ser humano. E tem dia que eu não tenho vontade de rezar para nada. Mas uma coisa é sentir preguiça de rezar. E a outra é deixar de rezar. Agora eu pergunto. Será que o padre sente preguiça de rezar? Sim ou não? Sim ou não? Sente. Mas deixa de rezar porque tem preguiça? Não. Não deixa de rezar porque tem preguiça. Agora, se você perguntar, tem preguiça? Oh, assim quando levanta na manhã e fazer a oração, a gente... Mas vamos lá, vamos rezar. E se o padre não reza e o cristão não reza, a gente desaparece. Quem não reza, desaparece. E concluindo, é importante a nossa missa dominical, importantíssima. Viemos aqui para louvar e agradecer a Deus. Mas, atenção crianças, plim, plim, plim. Se a gente não reza durante os dias, o coração vai esfriando. E aí, ao invés de ser cada vez mais de Jesus, nós começamos a voltar ao Luquinha. O que vocês querem ser diante de Deus? O que vocês querem ser diante de Deus? Hoje tem que decidir. Quer ser sapeca diante dele? Eu sou muito bom, sou sapeca. É isso que vocês querem ser diante de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não deu para escutar nada aqui, sim ou não? Querem ser sapeca diante de Deus, sim ou não? Vocês querem ser santos diante de Deus, sim ou não? Sim. Então, para ser santo diante de Deus, tem que rezar todos os dias. Todos os dias. Não passar nenhum dia sem rezar. Entendido? E para ajudar vocês, chame pai, mãe, vô, tia, chama todo mundo para rezar com vocês. Propósito da semana então, qual é? Rezar todos os, para podermos ser santos diante de Deus e não sapecas, ser santo diante de Deus. Entendido? Então vamos pedir muito a Nossa Senhora, ela que ajude a cada um de nós, para que nós sejamos sempre santos diante de Deus, louvando sempre o seu Filho e trazendo graças para as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.